Olá pessoal, Denis Queiroz, estamos aqui mais uma vez com agora a nossa lição de número 13, encerrando aí o nosso terceiro trimestre, tá certo? E o tema é Vivendo uma Vida Santa, Levítico 18 a 27. Como de sempre, nós temos aí, iniciando a nossa lição, introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e aplicação pessoal. Então vamos lá. Quero também já pedir a vocês, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí esse vídeo aí para mais pessoas, nos ajuda pessoal, tá certo? Chama o pessoal aí para se inscrever juntamente aí no canal. Iniciando a nossa aula de número 13 no nosso texto áureo, que nos diz a palavra do Senhor. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Aí nós temos aí, pessoal, leitura bíblica, verdade prática, introdução, tópicos e aplicação pessoal. Na nossa leitura bíblica para estudo, Levítico 18 do 19 ao 19:2, tá certo? Você faz a leitura em casa. Aí nós temos a nossa introdução e o primeiro ponto, lei diversas, que vai abordar a vida sexual, o perigo da idolatria, as leis sociais. Já no ponto 2, as festas judaicas, vai abordar 3 pontos: Páscoa e festa dos asmos, primícias e Pentecostes, trombetas e tabernáculo. O ponto 3, obediência gera bênçãos, tá certo? Que vai abordar 3 pontos: o amor ao próximo, ano de descanso e jubileu, bênção da obediência, e aí a aplicação pessoal, tá certo? Então vamos lá. Nossa introdução. Todos conhecemos o princípio de quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Sabe aquilo lá? Quanto mais dado, mais cobrado. Ele se aplica a Israel nesse momento histórico. Deus habitava entre eles. Então, embora nenhum ser humano seja perfeito, precisava viver o quê? Uma vida de santidade dia a dia. Ou seja, mesmo nós não sermos perfeitos, nós temos que buscar essa vida santa perante o Senhor. No nosso primeiro ponto, nós vamos ver lei diversas. Vamos lá. Lei diversas. Aí no capítulo 18, do verso 19 ao capítulo 19 e verso 13. Ponto 1. A vida sexual. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação ao Senhor. Olha essa advertência fortíssima de Deus para o povo de Israel. Os padrões morais dos habitantes de Canaã eram reprováveis e inaceitáveis aos olhos de Deus. Israel não poderia copiá-los, inclusive no que diz respeito às relações íntimas. O objetivo divino, assim como hoje, era formar um povo santo que refletisse a sua glória no meio de uma geração corrompida e perversa. Israel não poderia copiar aí o povo que habitava em Canaã, os povos pagãos, tá certo? E aqui nós vamos focar 2 pontos importantíssimos. O primeiro, dos versos 6 a verso 30, temos uma lista de tipos de união sexual que não estão de acordo com a moralidade e os padrões da aliança. O casamento como instituição social é altamente valorizado em toda a Escritura e colocado como uma pedra fundamental das demais estruturas. E, portanto, sua pureza e integridade devem ser protegida. Essa é a razão principal dessas leis, ou seja, Deus estabeleceu a forma correta do casamento, estabeleceu o casamento de um homem e uma mulher. Ponto 2, a intimidade sexual é uma bênção de Deus, ou seja, o sexo foi criado por Deus. Isso é uma bênção, é uma dádiva que Deus dá ao casal para que aí faça a relação em seu casamento, da qual nunca devemos nos envergonhar. O esposo não deve ter vergonha da esposa e nem a esposa do esposo, porque isso é algo que foi criado por Deus e é bom para o casamento. Mas Satanás é um mestre em tomar o que é bom e abençoado e destruí-lo para criar algo perverso, imoral ou degradante.
O que o diabo quer fazer? Quer distorcer, né? Ele quer destruir aquilo que é bom, ele quer distorcer, trazendo a mentira como se fosse uma verdade. O homossexualismo, no capítulo 18, no verso 22, bestialidade, no versículo 18, capítulo 18, verso 23, e feitiçaria, no verso 31 do capítulo 19. E aqui nós vemos também no verso 27 do capítulo 20. Eram punidos com severidade. Essas práticas das nações pagãs eram condenadas por Deus, ou seja, Deus, ele abomina esse tipo de coisa. O homossexualismo, o bestialismo, feitiçaria, tudo isso Deus, ele abomina, e Deus não quer isso no meio do seu povo, tá certo? Ponto 2 do 1. O perigo da idolatria. Aqui nós não vamos falar só de adoração a esculturas de imagens, seja de gesso, seja de metal, seja de madeira. A idolatria, ela vai bem mais além daquilo que pensamos e imaginamos, que é o que nós vamos ver agora. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É normal cristãos convertidos acharem absurdo a confecção e a adoração de estátuas e imagens. Mas nem toda idolatria implica em adorar a imagem física, seja de material, madeira, pau, gesso e o que for. Por isso, João, o apóstolo, não diz: filhinhos, guardai-vos das estátuas, mas sim guardai-vos dos ídolos, que é o que nós vamos ver agora. Em 3 pontos. No primeiro ponto aqui, importante, né? A idolatria moderna é bem mais sutil e perigosa. Qualquer coisa que ocupa o nosso coração e mente, tomando o lugar de Deus, é um ídolo, e nunca tivemos tantos ídolos como na atualidade. Ou seja, tudo aquilo que está no meu coração ou na minha mente, que está tomando o lugar, o espaço que é para Deus, torna-se ídolo, e aí eu estou adorando um ídolo, tá certo? Já um segundo ponto: os ídolos modernos são disfarçados, porém cumprem o mesmo papel que no passado, e fazer o que? Tomavam o lugar de Deus como o único a ser adorado. Ou seja, hoje está acontecendo da mesma forma, tá certo? É muito mais fácil conhecer personagens da atualidade do que personagens bíblicos. E já o terceiro ponto aqui: o poder econômico é um grande ídolo na nossa geração, e talvez mais adorado no mundo. Ou seja, o poder aquisitivo, o buscar, o querer, o ter. Não é que é errado ser rico, pelo contrário, quem é que não quer ser rico? O erro está depositar a confiança, a dependência naquilo que é material, que Israel estava sendo ensinada para depender totalmente do Senhor. Homens matam, morrem, sacrificam a vida, a família, a alma no altar de Mamon, né? Que aí é Mamon e o Deus do dinheiro, o amor a esse dinheiro, né? A riqueza, ao material. O coração humano, sem visto, é uma fábrica de ídolos. Será que somos mesmo tão diferentes do mundo antigo, hein? Será que nós estamos fazendo aí a diferença ou estamos parecidos com o mundo antigo? Ponto 3 do 1. As leis sociais. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, o que está dizendo? Não deve roubar nem ao próximo, e aquele que trabalha para ti deve ser pago, tá certo? Claro, dentro das condições, dentro das legalidades. A lei demonstrava os israelitas a serem bondosos com estrangeiros, pois eles próprios haviam sido estrangeiros no Egito e durante muito tempo foram tratados com generosidade. Capítulo 19, verso 34. A xenofobia, tão comum em nossos dias, era desaconselhada, ou seja, muitas das vezes as pessoas fazem acepção por causa de etnia, de raça, de cor, de cultura, porque classe é pobre, é rico. Isso não pode acontecer. Todos os seres humanos perante Deus são iguais. A única diferença é aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus. E também aqui nós temos 3 pontos, né,
dentro desse tópico que nos chama a atenção. Em especial, as viúvas, órfãos e deficientes deveriam ser objetos de preocupação constante da nação. A nação deveria estar preocupada com esse tipo de pessoa. O Deus de Israel se revelou como aquele que cuida de órfãos e viúvas. Idosos deviam ser respeitados e tratados com dignidade. Ponto 2. A exploração dos pobres é outra coisa detestável aos olhos do Senhor. Os mais abastados devem ajudar os necessitados e não tirar cada vez mais dos pobres, né? Quando colhessem suas uvas, deveriam deixar algumas em cada videira, pensando no pobre, né, que não tinha como subsistir. Ou seja, eles faziam a colheita e deixavam ali algumas frutazinhas, que eram as uvas, para quê? Para quando esses pobres viessem passando, os viajantes, né, os peregrinos, eles pudessem passar ali e colher, porque eles não tinham sustento, tá certo? Outra provisão para os necessitados era não juntar aquilo que houvesse caído no chão. Ou seja, o povo fazia a colheita, aquilo que caía no chão, eles deixavam ali também para esse tipo de pessoa. E 3. A igreja é chamada a cuidar e honrar a todos, mas principalmente os pobres. Deus abençoa os que ajudam os pobres. Temos seguido esse princípio? Será que nós temos nos preocupado também com as pessoas pobres, tá certo? Falo pobres também, pobres de espírito, né? Tem tanta pessoa necessitando de uma palavra, de uma ajuda, também ajuda financeira, por que não, tá certo? Aí talvez você pergunta, por que a Bíblia fala só dos pobres? Ora, os ricos não precisam de ajuda financeira, então tem que ajudar os pobres mesmo, né? Ponto 2. As festas judaicas. Vamos lá. Levítico 23, de 1 a 24, nós temos uma observação a se fazer, pessoal. Vamos lá. Essas festas também eram chamadas de festas do Senhor, ou solenidades do Senhor, deixando de fora o dia da expiação, que já vimos na lição anterior. A gente não vai falar da expiação, porque na lição anterior a gente já falou sobre isso. Ponto 1. Páscoa e festa dos asmos. No mês 1º ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A primeira grande solenidade de Israel é a Páscoa. Era celebrada em 14 de Nissan, entre março e abril, com o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel lá do Egito. Trazendo para a nossa atualidade hoje, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Na ocasião, um cordeiro era morto e comido, servido com ervas amargas e pães sem fermento. É por isso que é os pães ázimos, né? Ou então asmo, também conhecido. Ela ocupa um lugar central nas Escrituras. Assim como fez com Israel, Deus também nos tirou do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus. Vamos lá. Continuando aqui, o ponto 1 do 2. A morte do Cordeiro na Páscoa judaica era um tipo da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa seguia-se à festa dos pães asmos ou ázimos, sem fermento ou não levedados. As duas festas fundiam-se numa só, tá certo? E você vai encontrar ou pães não levedados, ou asmo, ou ázimos, tá certo? Na sua leitura bíblica você pode encontrar essas traduções. Ponto 2 do 2, pessoal, vamos lá. Olha que interessante, ó. Primícias e Pentecostes. Nós vamos ver como é que funcionava aqui a oferta da primícia, a oferta das colheitas. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Olha só, pessoal, vamos entender isso aqui, ó. Primeiro ponto, para a gente já entendendo. Era celebrado em 21 de Nissan, entre março e abril, com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus e a colheita era fruto de sua benignidade. Na ocasião, os primeiros frutos da colheita eram oferecidos, tá certo? Era feito o plantio,
quando ia se colher os primeiros frutos, entregava ali ao sacerdote, que era a oferta das primícias. E hoje nós vemos o quê? Quando nós trabalhamos, nós ali, quem crê dessa forma, que dá o dízimo, separa logo o dízimo do Senhor. Por quê? Porque é a parte primeira, é a parte principal daquilo que você recebe e você dá a Deus como forma de gratidão. Era uma oportunidade para agradecer a Deus por sua provisão. Lembrando, pessoal, que nesse momento aqui a gente não fala de dízimo. Você vê que a oferta das primícias, que hoje nós entregamos o dízimo ao Senhor. Dar as primícias era reconhecer a propriedade e a soberania divina. A apresentação dessa oferta significava a santificação de todo o restante da colheita, pois os israelitas só tinham permissão de participar do produto da terra depois que tivesse apresentado as primícias. Olha só, tá vendo como é parecido, né? Nós damos o dízimo e Deus guarda aquilo que fica com a gente. As primícias era dessa forma. E eles só tinham permissão de comer do fruto após entregar as primícias. E nós hoje entregamos primeiramente o dízimo ao Senhor. E aí depois nós participamos do restante, tá certo? Continuando aqui o ponto 2. Em 6 de Sisan, entre maio e junho, com o propósito de mostrar alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida, era realizada a festa do Pentecostes. Olha só, entre maio e junho aí no nosso calendário. Era assim chamada porque ocorria 50 dias depois aí a oferta das primícias e celebrava a colheita do trigo. Esse era o fim da colheita, a primeira colheita do ano, ou seja, havia aí um período de 6 meses, era a primeira colheita, e aí mais um período de 6 meses que seria a segunda colheita. Nós vemos lá em Atos a festa de Pentecostes, que acontecia no 50º dia após a Páscoa, ou seja, 50 dias após a oferta das primícias, ou a oferta que acontecia aí em Israel. Nesse dia os judeus ofereciam a Deus um pouco da melhor farinha feita dos cereais que era ali colhido, tá certo? Levíticos 23, do 16 ao 17. Ponto 3 do 2, o que que nos diz? Trombetas e tabernáculos. A festa das trombetas, ou Ano Novo, era celebrado no primeiro dia de Tisri, entre setembro e outubro. Olha como é diferente aí, né? Esse Ano Novo para os judeus, o calendário é totalmente diferente do nosso. O nosso é na virada de dezembro para janeiro, com o propósito de comemorar o início do ano civil. Esse era um dia de descanso e de fazer ofertas, onde as trombetas e os chifres eram tocados o dia inteiro. Era um dia totalmente de festa ao Senhor. O dia da expiação ocorreu no dia 10 deste mesmo mês. No mesmo mês de Tisri, é celebrado a festa do Tabernáculos ou da festa das cabanas, entre 15 e 21. Consistia numa semana de festa. Nós vemos aí Levítico 23, do 33 ao 36. Enquanto a Páscoa era lembrança do Êxodo, essa festa recordava a experiência e o cuidado de Deus no deserto. Era a mais alegre e intensa de todas as festas. Ou seja, enquanto a Páscoa estava ali para lembrar a retirada do povo lá do Egito, né? Deus tira aí essa festa aqui, a festa dos tabernáculos, das trombetas. Era uma festa ali para comemorar a alegria, a providência, o cuidado de Deus no povo no meio do deserto aí, o Senhor levando o povo até a terra de Canaã. E essa era a festa mais alegre e mais intensa de todas as festas, porque ela durava uma semana. E a continuação do ponto 3 do 2. Finalizando, é importante deixarmos claro que, como cristão, não devemos nos preocupar em guardar ou celebrar essas festas, tá certo, pessoal? Vamos ver aqui alguns pontos, ó. Porque ninguém precisa se tornar judeu para ser salvo, como ensinava os judaizantes no dia de Paulo. E o ponto 2 aqui, porque todas elas apontavam ou apontam para Cristo e tem nele o seu cumprimento cabal. Jesus cumpriu a lei cerimonial. Tal cumprimento significa a satisfação plena e total das suas
exigência, ou seja, eu não preciso praticar os que os judeus praticavam, trazendo isso para hoje. Eu não preciso viver uma vida de judaizante. Pelo contrário, Jesus veio, cumpriu as leis cerimoniais, e aqui tudo apontava ou aponta para Cristo, e é em Cristo Jesus que nós temos a salvação, tá certo? E nós estamos aprendendo que isso aqui era um costume judaico. Vamos nós. Agora o ponto 3 e a nossa aplicação daqui a pouco, a aplicação pessoal. Ponto 3. Obediência gera um bênção. Toda vez que nós obedecemos a Deus, Deus ele está sempre pronto a nos abençoar. Deuteronômio 28 vai falar uma coisa belíssima. Se nós ouvirmos a Deus, obedecer os seus mandamentos, estarmos ali segundo a sua vontade, Deus vai nos abençoar de uma forma tão maravilhosa que as suas bênçãos, ela vai vir correndo, ela vai nos encontrar, tá certo? Nós não precisamos estar aí feito loucos correndo atrás de bênção. Nós só precisamos buscar aquele que é o abençoador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá. O sistema econômico de Israel baseava-se em 3 princípios fundamentais. Vamos entender quais eram esses princípios. A terra pertencia a Deus, ou seja, o próprio Deus cuidava dessa terra. O povo pertencia a Deus, o próprio Deus cuidava desse povo. Os israelitas eram irmãos, portanto, deviam cuidar um dos outros. Olha só, Deus cuidava da terra, Deus cuidou do povo e o povo cuidavam-se entre si, dentro dessa união, dentro desse cuidar, dessa harmonia, esse carinho. Como a santa palavra do Senhor diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ponto 1 do 3. O amor ao próximo. Olha, Levítico 19, do 17 ao 37. Muitas das vezes a gente, quando lembra de amor ao próximo, a gente lembra só do Novo Testamento. Mas aqui a gente vai aprender algo importante. Então vamos lá. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os irmãos, os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. É muito significativo que o mandamento de amar ao próximo encontre-se colocado em Levítico e faça parte da lei mosaica, pois geralmente achamos que esse é um padrão único do Novo Testamento. Olha só, por isso que é importante participar das aulas, viu? Levítico 19 costuma ser chamado de um sermão do monte do Antigo Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra áurea, é a regra principal, essa é a regra geral da coisa. O mundo seria um paraíso se praticássemos essa ordenança, se todo mundo se amasse, se todo mundo se cuidasse. Esse mundo seria top, viu? Mas aprove a Deus que o amor dele está derramado em nossos corações, e existe sim muitas pessoas aí praticando o amor verdadeiro para a glória de Deus. Há um erro comum entre aqueles que leem a Bíblia superficialmente, quando o assunto é o amor. Pensar que Deus se torna amoroso ao passado do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas o amor de Deus permeia por toda a Escritura. Olha só, do princípio ao fim, o amor de Deus ele está permeando ali sobre a vida das pessoas. Nós é que deixamos de buscar o amor de Deus. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. 1 João 4:8. Ponto 2 do 3. Ano de descanso e jubileu. Você já deve ter ouvido essa palavra jubileu e você vai entender hoje o que era isso aqui, tá bom, pessoal? Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Até a terra precisa descansar, meu povo. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, ou seja, nem vai plantar e nem vai cuidar do que está plantado, tá certo? O calendário judaico funcionava em uma série de 7. O 7º dia da semana era o sabate. A cada 7 anos acontecia ano sabático. E depois de 7 anos sabáticos ocorria o ano do jubileu. O ano sabático possuía ao menos 2 objetivos. Quais eram esses objetivos? Primeiro, era levar o povo a entender
e descansar na providência de Deus e não viver como muitos hoje estão vivendo, sendo escravos do trabalho e da produtividade. Meu povo, olha só o objetivo de Deus. Deus quer que você trabalhe, sim, mas também quer que você descanse e tenha uma vida, tá? Você vive para trabalhar, tá errado. Você tem que trabalhar para viver, tá certo? Ponto 2. Objetivo é o ensino de que os recursos naturais não devem ser exauridos de modo predatório e destruidor, mas usando com equilíbrio de modo a que não faltem no futuro. Ou seja, precisava também dar o descanso à terra, precisava cuidar da terra para que a terra não viesse deixar de ser uma terra produtiva e lá na frente não teria colheita. Deus administra tudo da forma correta, porque Ele está no controle de tudo. Neste ano a terra descansaria, não seria cultivada. As famílias recolheriam apenas o que fosse naturalmente produzido. Era um teste de fé onde experimentaria o sustento divino, total dependência de Deus. Neste ano, terra, homens, animais descansariam e os israelitas escravos eram libertos, ou seja, ia descansar a terra, os seres humanos, os animais, os seres humanos que eram tidos como escravos deveriam ser libertos. Deuteronômio 15:12, tá certo? Continuando, o ano do jubileu era outra provisão divina para evitar a pobreza de muitos e acúmulo das propriedades por poucos. Olha só, Deus fazendo um equilíbrio econômico e social. O que acontecia? A cada 50 anos, tudo voltava ao começo. Existia um ciclo, ó. 50 anos voltava ao início. De que forma? Estabelecia-se um novo ciclo. Todas as propriedades eram devolvidas às famílias originais. Eu tenho uma propriedade, as pessoas compravam essa propriedade, plantavam, cultivavam, elas cresciam financeiramente, mas com um período de 50 anos, essa terra era devolvida para minha família. Se eu ainda estivesse vivo, eu tomaria posse, se não os descendentes. Ou seja, Deus havia organizado tudo para que uns não tivessem demais e outros não tivessem de nada, como acontece muito hoje, né? Então vamos lá. Ponto 3 do 3. Bênção da obediência. Se nós obedecermos, Deus vai sim nos abençoar. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. O que é que Deus estava dizendo? Olha, se obedecer, se andar segundo a vontade dele, ele mandaria chuva, que era o mais importante do plantio. Era a água. Se não tivesse água, as plantas não iriam vingar. E Deus está dizendo o quê? Que tudo iria dar fruto no seu tempo certo. Deus não brinca com a sua palavra. Obediência traz bênçãos e desobediências trazem juízo. Deus, ele é justo, pode ter certeza. Deus promete que se Israel o obedecesse, não fazendo nem adorando ídolos, guardando sua palavra e seus estatutos, cumprindo o ano de descanso e do jubileu, as bênçãos seriam tantas que a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguro na vossa terra. Ou seja, a prosperidade seria tão grande que todos teriam aí com abastança. Deus também promete que andaria no meio deles e seria o seu Deus e eles o seu povo. Para que coisa melhor saber que Deus está andando contigo, Ele é o teu Deus, está te guardando e tu é povo dele. Para que coisa melhor? Não há coisa melhor do que depender desse Deus que é todo poderoso. Quanta bênção há na obediência. Experimenta obedecer a Deus e fazer a sua vontade, que você vai ver como a tua vida vai ser abençoada para a glória de Deus. E aí, pessoal, a nossa aplicação pessoal, né? Deus não espera outra coisa de nós, senão conformidade com a sua vontade revelada na sua palavra. O que é que Deus quer? Que nós estejamos conforme a sua palavra que nos foi revelada. E que palavra é essa? É a Bíblia Sagrada. Ela foi revelada a todos nós. O mundo vê que somos diferentes. Será que o mundo, quando olha para nós, vê alguma diferença?
A glória de Deus é vista em nosso meio? No nosso ciclo social, na igreja. A glória de Deus ela é vista, pessoal. Então tá aí, terminamos mais uma aula, terminamos esse trimestre. Vamos começar o 4º trimestre. Então não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas essas aulas e compartilha, tá certo? Nós vamos estar aqui fazendo comentário dessa revista maravilhosa. E a próxima revista nós vamos estar falando aí do evangelista Marcos, que traz aí a narrativa a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até o próximo vídeo.